Você já parou para pensar? Por que a gente consome o que consome? Por que gostamos das mesmas músicas? Dos mesmos filmes? Das mesmas séries? Será que a gente escolhe de verdade ou alguém escolhe por nós? Essas perguntas parecem coisa de hoje, de um vídeo no YouTube ou de uma thread no Twitter. Mas, acredite se quiser, um grupo de pensadores alemães já estava quebrando a cabeça com isso há quase 100 anos. Eles eram conhecidos como a Escola de Frankfurt. E o que eles descobriram pode te deixar de cabelo em pé. Para entender a Escola de Frankfurt, a gente precisa conhecer os seus vingadores. O primeiro que você precisa conhecer é Max Horkheimer. Pensa nele como o Capitão América do grupo, o líder que deu a direção. Depois temos Theodor Adorno, talvez o mais polêmico e genial do grupo. Adorno olhava para a cultura pop, o jazz, o rádio, o cinema de Hollywood. E não via só entretenimento. Ele via uma indústria, a indústria cultural, feita para nos deixar passivos. Não podemos esquecer de Herbert Marcuse, o Hulk das ideias. Marcuse foi o cara que inspirou os protestos estudantis em Paris, Berlim e nos Estados Unidos. Ele chamou isso de tolerância repressiva. A gente pode reclamar de tudo, desde que não mude nada de verdade. E, claro, tem Walter Benjamin, uma figura trágica e poética. Ele falou sobre como a fotografia e o cinema mudaram a nossa percepção da arte. Sendo judeu, ele tentou fugir dos nazistas, mas acabou encurralado na fronteira da Espanha e tirou a própria vida. Imagina a Alemanha depois da Primeira Guerra Mundial. O país estava destruído, humilhado e mergulhado numa crise econômica brutal. As pessoas estavam desesperadas, sem emprego, sem esperança. Eles olhavam ao redor e se perguntavam: por que, em vez de revolução, as pessoas estão se voltando para movimentos autoritários? A promessa do iluminismo era que a razão nos levaria a um mundo melhor. Mas eles viam o contrário. Em 1933, Hitler e o Partido Nazista tomaram o poder na Alemanha. O instituto foi fechado e eles tiveram que fugir, finalmente se estabelecendo em Nova York. Nos Estados Unidos, eles se depararam com uma nova força, a cultura de massa em uma escala nunca antes vista. Adorno e Horkheimer olharam para o cinema de Hollywood e perceberam um padrão. Não era mais arte, tinha virado um negócio. O objetivo era produzir em massa produtos culturais que fossem fáceis de consumir, previsíveis e lucrativos. Pensa na fórmula dos filmes de super-herói hoje, ou nas músicas pop com a mesma batida. Ela não vendia só filmes ou músicas. Ela vendia um estilo de vida, uma ideologia. Enquanto a gente está ocupado maratonando a última série da moda, a gente não está pensando em desigualdade ou injustiça. Quando todo mundo consome as mesmas coisas, as diferenças se apagam. A gente começa a pensar de forma padronizada. Uma das perguntas mais aterrorizantes do século XX foi: como uma nação culta como a Alemanha pôde apoiar um regime tão brutal? A Escola de Frankfurt iniciou um projeto gigantesco para investigar a personalidade autoritária. Eles descobriram um padrão. Pessoas com alta pontuação na escala F tendiam a idolatrar a autoridade e desprezar tudo que era diferente. A origem estava na família. Crianças criadas em lares rígidos desenvolviam essa estrutura de personalidade. É uma lição que continua atual, nos ajudando a entender por que tantas pessoas se sentem atraídas por discursos de ódio. Um dos motivos é que as ideias deles são complexas. Eles não escreviam para serem best-sellers. Eles criticavam o sistema inteiro, tanto o capitalismo quanto o comunismo. Por isso não tinham muitos amigos. Depois dos anos 60, veio uma reação conservadora. O foco mudou do coletivo para o indivíduo. Novas correntes de pensamento surgiram, como o pós-estruturalismo francês, que tinha um estilo mais pop. O resultado foi um silenciamento gradual, não por conspiração, mas por uma soma de fatores. Vamos ser sinceros, as ideias da Escola de Frankfurt dão medo. Elas são desconfortáveis.
Eles estão dizendo que aquela série que você ama talvez seja uma ferramenta de manipulação, que o seu desejo de ter o último celular não é totalmente seu. A sociedade tem um mecanismo de defesa contra ideias que ameaçam suas bases. Governos e corporações não têm interesse em promover pensadores que dizem que eles são parte do problema. Por isso, suas ideias foram distorcidas em teorias da conspiração malucas sobre marxismo cultural. Seria um erro pensar que a escola de Frankfurt desapareceu. As sementes que eles plantaram cresceram de formas que a gente nem imagina. Todos os estudos sobre mídia que existem hoje caminham por uma trilha aberta por eles com a indústria cultural. A crítica ao consumismo, comum em documentários e movimentos ambientalistas, também deve muito a eles. Marcuse parece estar descrevendo nosso mundo, onde camisetas com Che Guevara são vendidas em grandes lojas. Quando tentamos entender a polarização política hoje, as ferramentas que eles criaram continuam assustadoramente úteis. Vivemos em um mundo onde a indústria cultural se tornou um monstro muito maior, com algoritmos que nos conhecem melhor do que nós mesmos. A gente passa horas hipnotizado por telas, consumindo conteúdos feitos para nos manter engajados e distraídos. Revisitar a escola de Frankfurt é um ato de autodefesa. É pegar aquele óculos da teoria crítica e colocar no rosto. É começar a se perguntar: por que eu gosto dessa série? Por que preciso comprar esse produto? O grande risco do nosso tempo é sermos afogados em tanto entretenimento que a verdade perde valor. Tudo vira ruído. A escola de Frankfurt nos oferece um antídoto: o pensamento crítico profundo. Eles nos convidam a ter coragem de ficar em silêncio e pensar de verdade. O conhecimento que liberta não é aquele que nos dá respostas fáceis, mas aquele que nos ensina a fazer as perguntas certas. E essa é uma lição que nunca sairá de moda.